Olá, eu sou o pastor Ricardo, sou professor da sala de casais e nessa manhã nós vamos estudar sobre primeiros filhos, primeiros conflitos. Gostaria de convidar você a ler o texto base que é em Gênesis, do versículo 1 até o de número 7, que diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? Por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos fazer uma oração? Senhor, a tua palavra está lida e o teu Santo Espírito é conosco. Eu te peço que o Senhor ilumine os nossos corações para que possamos entender a tua vontade para nós, para os nossos amados, para todos aqueles que fazem parte da nossa família. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, nós já estamos caminhando e já trabalhando na questão de casais, mas hoje nós vamos trabalhar a questão de filhos e os primeiros filhos, os primeiros conflitos. O nosso desejo é que, ao estudar esta lição, você perceberá que os problemas e conflitos entre irmãos vêm desde os primeiros filhos, do primeiro casal. E uma vez que o pecado tem se multiplicado, os conflitos entre irmãos também seguem o mesmo caminho. O nosso desafio nessa lição é aprender que os conflitos familiares não são característica dos tempos pós-modernos, mas já existem desde Caim. Compreender que Deus enxerga os desejos do nosso coração e não apenas nossas ações de adoração. E por fim, escolher, ouvir e obedecer ao que Deus ensina sobre a solução dos conflitos familiares. Eu não sei se você já brigou com o seu irmão e se você puder, depois deixe um comentário no vídeo sobre alguma situação engraçada que aconteceu com você e com seu irmão. Mas quando eu e o meu irmão brigávamos, a minha mãe prometia que ia amarrar um ao outro, até nós nos acertarmos. São várias promessas que os pais fazem aos filhos, dizendo que se eles não entrarem em acerto, eles não vão poder fazer nenhuma outra atividade. É como se fosse um castigo para poder se acertar. E a gente vê pessoas que são muito criativos e criam camiseta da união, onde os dois irmãos são vestidos com a mesma camiseta. Mas enfim, a criatividade fica por conta de cada um, mas nós temos que voltar ao pecado de Caim. Qual foi o problema? O que originou essa questão sobre que vai ser fatal, vai ser rejeitado? Né? O que aconteceu? E muitos estudiosos apontam em várias direções, e uns dizem que o sacrifício de Caim foi aceito porque teve sangue, foi usado sangue. Outros dizem que foi porque Abel ofereceu um sacrifício de sangue, por isso foi aceito, quanto a Caim não. Mas desde o primeiro momento, Deus chama o homem para cuidar, cultivar e guardar o jardim. E Caim era esse que cultivava, era agricultor. Então ele estava obedecendo o que Deus chamara para fazer, mas o que vai atrapalhar essa questão do sacrifício? Vamos tentar descobrir isso. E em Provérbios 21, 27, diz assim: Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. Provérbios 21, 27 diz isso. Deus detesta sacrifícios que os maus lhe oferecem
especialmente quando oferece com más intenções. Talvez, baseado no texto bíblico, a razão, o problema foi o mau intento que havia dentro do coração de Caim. Tem um outro texto que está em Mateus 23, 35, que diz assim: para que sobre vós recaiai todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Mateus 23, 35. Mas eu quero ler outro texto. E outro texto está em Hebreus 12, 24, que diz assim: e a Jesus, mediador da nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala das coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Nós devemos trazer à memória justamente que o testemunho do sangue de Abel, ele vai chegar até a questão, até o Novo Testamento. E quer trazer alguma reflexão para nós. Precisamos fazer a pergunta: os relacionamentos entre irmãos são abençoados quando cada um cuida de sua vida interior? Com andar, como anda o relacionamento, o seu relacionamento como pai e como mãe, com Deus? Porque os nossos filhos veem a nossa atitude, vê as nossas motivações. E aí cabe outra pergunta: quais são as motivações do seu coração em relação à sua família e à vida de cada um que compõe o seu lar? Os filhos olham para nós como modelos. Mesmo na fase adulta, nós imitamos algumas atitudes dos nossos pais. Então é muito importante o que passa dentro da nossa mente. Porque Caim e Abel conviveram com os pais. Os pais tinham algum tipo de atitude contaminada pelo pecado, né? Que o pecado complicou tudo. E aí Caim tem uma reação. E ele sente uma desonra, uma vergonha. Aquilo que aconteceu naquele momento, eu não sei exatamente qual foi a demonstração de Deus quando aceita o sacrifício de Abel, mas Caim é tomado por uma ira, ele fica encolerizado. O versículo Gênesis 4, 5 vai dizer: e decaiu-lhe. Ou melhor, antes, ele vai dizer o seguinte, Gênesis 4, 5. Irou-se, pois, Caim e decaiu-lhe o semblante. Um autor chamado Stiglitz traduziu: Caim se ofereceu devido ao desgosto. Então nós temos que ter cuidado com algumas situações que ocorrem dentro do nosso lar, que geram algumas situações no coração dos nossos filhos. E só uma pequena aspas aqui: nós devemos ter cuidado até como disciplinamos nossos filhos, porque às vezes nós disciplinamos nossos filhos por vergonha. Nós não corrigimos o ato errado em si, mas porque nós ficamos envergonhados, nós descontamos a nossa raiva, a nossa vergonha e frustração em cima da criança. Nós devemos corrigir o ato, disciplinar o ato, não a pessoa, falar da pessoa. E é importante nós percebermos que Deus intervém e Ele faz duas perguntas. Em Gênesis 4, 6, Deus vai dizer o seguinte: por que andas irado? Por que decaiu-lhe o semblante? Aqui começa os porquês de Deus. Ele faz dois. Deus diz assim, Deus apela à razão. Deus fala ao coração de Caim, tentando atingir ele como homem, a razão dele, e pergunta: por que andas irado? Por que decaiu-lhe o semblante? E Deus chama ele, Deus dá uma nova oportunidade para ele. E ele diz em Gênesis 4, 7, ele diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito?
chega o momento onde Deus dá uma oportunidade para Caim. Ele pode seguir as emoções dele, dar espaço às paixões, os seus sentimentos, os seus desejos, satisfazer os seus desejos, ou de forma racional, controlar os desejos, manter cativo todas as emoções que ferem, que são contrárias à vontade de Deus. Deus diz assim: você pode servir a sua carne, mas também você pode servir o Espírito. Qual é? Mas se você servir o Espírito, se você dominar o seu desejo, que ele é contra ti, tá? É certo que serás aceito. Esse termo, no original, ele traz a ideia de ser exaltado. Então, talvez uma situação que se apresenta dentro do nosso lar, é possível que, se você dominar o seu desejo, talvez no primeiro momento você se sinta frustrado e humilhado, mas Deus diz para Caim e diz para nós que seremos exaltados. A expressão que pode significar também uma ideia de semblante sorridente, totalmente contrário ao semblante iracundo, carrancudo. Em Números 6, 26, eu gostaria de ler também, Números 6, 26, diz assim: o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Isso inclui, Números 6, 26, isso inclui uma promessa de Deus de restauração. Deus restaura, Ele está pronto para restaurar o nosso lar. É importante destacar que Deus não cita a oferta de Caim, mas a pessoa dele. Entendam isso. Deus não se dirige à oferta, se dirige a Caim. Deus não se dirige ao ato, Ele se dirige o que ele pode ser. E Ele chama isso. Deus dá um aviso para Caim na sequência, em Gênesis 4, 7, deixa eu voltar lá, diz assim que se ele dominar o sentimento dele, ele diz assim: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Eu quero ler outras versões, e outras versões diz que, por isso, o pecado está na porta à sua espera. E ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Por isso o pecado está à porta, à sua espera, ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Traz à minha memória, aqui é o primeiro livro, mas traz à minha memória o que está no último livro, que diz assim: eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu vou ter comunhão com você. Tem duas coisas à porta: a vontade da carne e a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo de Deus. E eles estão à porta, e aí a quem você vai abrir para poder receber, deixar ter comunhão com você. É uma metáfora de um animal, no caso do mal, é como se fosse um animal selvagem que precisa ser domado. Nós precisamos domar o nosso espírito. Infelizmente, Caim não dá ouvido a Deus, ao recado de Deus. Mas o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós temos três: o diabo, o mundo e a carne, que somos nós, as nossas vontades. Caim não venceu esse grande inimigo. E aí vai ter o relato, na sequência, do capítulo 4, do 8 ao 16, vai falar sobre o acontecimento de Caim. E realmente Caim mata Abel. Todas as oportunidades e todos os avisos de Deus não foram suficientes para evitar a tragédia em família. Um irmão matou o outro. Quero te chamar a atenção novamente. Uma coisa, Deus, através da palavra, fala
várias coisas sobre a questão do amor e do perdão. E Deus, usando esse texto bíblico, convida a mim e a você a dominar essa fera selvagem que existe dentro de nós e da melhor forma, sermos referência aos nossos filhos e até a nós mesmos que temos irmãos, que há pessoas cristãs que não falam com seu irmão por uma confusão antiga. É necessário dominar essa fera que há dentro de nós para sermos referência para os nossos filhos. Caim tornou-se uma cópia de seu pai pecaminoso. Caim é um retrato de todos nós, porque temos conflitos em famílias, porque brigamos com os nossos irmãos, porque irmão mata irmão, porque estamos carregados com egoísmo, com rancor, com inveja e assim por diante. Porque a razão é porque nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Em Romanos 5,15, vai dizer o seguinte, Romanos 5,15: Todavia, não é assim, o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Romanos vai dizer que pela obediência de um só homem, muitos se tornaram, Romanos 5,15 vai dizer que pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Mas, através de um só homem, nós temos a salvação, a liberdade. Eu gostaria de trazer para nós que a comparação, a inveja, o desejo, a ira é uma coisa presente naqueles dois primeiros irmãos e são presentes em nós também. A primeira história de irmãos que a Bíblia traz, que ela registra, é uma mistura da questão da comparação, da ira, da inveja, do desejo descontrolado. O pecado afetou o relacionamento de Caim e Abel. E em nossa vida não é diferente. O pecado também nos afeta e causa conflito em nossos relacionamentos. Veja algumas dicas de como lidar com os conflitos. E a primeira dela é comunique o conflito. A Bíblia não recomenda o silêncio quando há problemas de pecado. Em Mateus 18,15, vai dizer o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. O verbo arguir pode ser traduzido como trazer à luz, como expor, como mostrar a falta, o erro, mostrar a razão dos fatos, convencer alguém de sua falta em um erro. Então, arguir tem esse sentido de esclarecer, mas é importante, na hora de comunicar isso, para que façamos um bom uso da diferença. Se um irmão puder entender a posição do outro apenas como uma posição diferente, nem melhor, nem pior, mas que a vida familiar ficará mais fácil e também mais rica com uma convivência cordial, caridosa, uma convivência harmoniosa. Nós temos a prática de nos julgar pelas nossas intenções e julgar o outro pelas ações deles. E às vezes nós achamos que podemos falar qualquer coisa, colocar qualquer coisa, que não há problema, só estou sendo sincero, só estou falando a verdade. Mas se aquela verdade fosse dita para nós lidaríamos da melhor forma possível, estaria tudo bem, estaríamos felizes com as verdades colocadas, sobre os nossos defeitos apontados. Só uma coisa muito interessante, alguns cônjuges acham que não tem problema ele ser adúltero, ter relações sexuais com uma outra pessoa fora do casamento, mas ele nem sequer quer ver o cônjuge elogiando uma pessoa do sexo oposto sobre a sua beleza. É estranho, mas é isso. Nós julgamos
julgamos a nós mesmos pelas nossas intenções e não julgamos o outro pelas suas atitudes. É necessário, além dessa comunicação, de se colocar no local do outro, fazer a diferença entre o que é essencial e o secundário. Quantas vezes brigamos por algo que daqui a pouco não terá valor? Não terá valor algum para nenhum de nós. Repito, quantas vezes a gente vê irmãos que estão brigados há muito tempo por razões tão bobas, porque um estourou a bola do outro. É importante isso. Eu quero concluir com você o seguinte: o semblante de Caim revelou seu coração. Caim é o protótipo do pensamento humano, em oposição à revelação divina. Da vontade humana em oportunidade frente à vontade divina. É uma rebeldia, é uma oposição. É um retrato do orgulho humano em oposição à humildade de Deus, que Ele nos chama a ter. Do ódio humano à oposição ao amor divino. Da hostilidade humana em oposição à comunhão divina. Eu gostaria de convidar você a orarmos esse momento, mas a refletir em relação aos seus relacionamentos, sabendo que você é modelo para os seus filhos, tratar os relacionamentos familiares, não deixar conflitos acontecer sem serem tratados. Você possivelmente é o adulto da sua casa e é importante você não deixar passar algumas situações porque teve sérias consequências do lado de Adão e Eva. Vamos orar? Senhor, no nome do Teu Filho, te agradecemos pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Te pedimos que ela nos ajude a mudar o nosso comportamento, que o nosso lar seja a imagem de Cristo. Assim oro no nome de Jesus. Amém. Te aguardo na sala virtual ou na sala presencial. Que Deus te abençoe e que Deus nos ajude a ter uma família melhor, uma família tremendamente abençoada.